Bom dia a todos. Eu escolhi um tema que eu pensei, que tema que eu vou escolher que todos vão se sentir incluídos. Então eu pensei que, de alguma forma, a gente está envolvido ou na necessidade do perdão, que a gente tem que dar ao outro, como também, às vezes, a gente está envolvido na necessidade da gente se auto-perdoar de coisas que a gente realizou e ainda não entramos nesse processo. E esse desejo desse tema, ele nasceu também porque eu faço parte de um grupo pela internet, do WhatsApp, onde eu lido com pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão sofrendo em função da partida do ente querido. E esse tema, ele é muito doloroso dentro dessa necessidade que as pessoas passam de entender e muitas vezes envolve a necessidade de um auto-perdão e muitas vezes envolve a necessidade de perdoar aquele que partiu. Então, eu achei interessante porque eu encontrei uma psicografia de Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Franco, onde ela aborda... infelizmente deslocou ali, porque eu acho que a versão do PowerPoint deu uma mudada na transmissão, mas na verdade ela faz essa psicografia no Caminho da Redenção, um centro espírita, e ela realiza essa psicografia em 2005, para a gente ver como é rico, às vezes, é apenas uma folha, né, de papel, mas como é rico para a gente poder desenrolar isso. Então ela vai dizer, toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa. Então ela vai dizer, todas as vezes que a gente não lida com as nossas culpas, a gente, de alguma forma, vai liberar esse conflito de uma outra, por um outro lugar, que não necessariamente é aquele tópico, porque vai emergir de alguma forma e essa emersão vai gerar sofrimento e dor. Então, ela diz, se nós conseguirmos entrar em contato com as nossas culpas, nós vamos para um outro lugar que não necessariamente precisa haver sofrimento, mas sim a resolução dessas questões pessoais. Então, todos, ela continua, cometemos erros e muitas vezes eles são arquivados no inconsciente, antes mesmo de uma análise para entendermos o que causamos a nós mesmos e ao outro. Então, muitas vezes, a gente, num processo de quer esquecer, é melhor esquecer, não vamos contar para ninguém, né? A gente tem, no seu caso de vocês, mas muitas vezes nós temos segredos, onde a gente decide, se eu não contar para ninguém, ninguém sabe, fica tudo por isso mesmo, morre aí, né? Ou então duas pessoas sabem. E esse é um grande engano, porque a plateia maior que a gente tem é a consciência. Então, diante do convite da consciência, aquilo fica dentro de nós, né? Então, às vezes, é um erro a gente buscar arquivar aquilo que a gente sente, né? E o convite é lidar com isso. Ah, mas dói. É verdade, dói. Mas se você tentar colocar num file, na encrypt, lá com uma password, coisa e tal, e achando que nunca mais aquilo vai aparecer, vai doer por muito tempo. Obrigada. Obrigada, Antônio. Valeu, querida. Vai doer por muito mais tempo, ela vai dizer, né? Então, quando trazemos à consciência o que fizemos, nós vamos poder identificar os sentimentos e mais fácil poder achar uma forma de lidar com o ocorrido, evitando assim desenvolver aquelas inquietações e sofrimentos que ela menciona. Então, trazer a consciência, chegar a acordar ou decidir hoje, porque vocês ouviram aqui a gente falar sobre esse tema, e falar, não, aquilo que está lá dentro de mim, aquela minha irmã que eu não falo há anos, aquele meu ex que, né, a gente separou de uma forma tão ruim, é agora, eu posso não conseguir entrar em contato com a pessoa, eu posso não precisar de conversar com a pessoa, porque se assim fosse, seria melhor ainda, se a gente pudesse pessoalmente dizer a ele ou a ela que a gente tem vontade de perdoá-lo, ou já perdoou, que a gente pudesse trazer. Mas se eu não trouxer a consciência, eu vou estar sempre alicerçada, o meu emocional, com esse tipo de sentimento. Então é algo interessante, porque hoje eu estava dando o curso do passe e eu estava falando sobre esse fluxo da energia. Então eu fiquei imaginando assim, quando eu escrevi esse slide,
como se a gente tivesse nós somos um canal de energia. E dentro dessa fala de Joana, a gente está contaminando esse canal. Então, ela está dizendo, quando a gente sente culpa, algo dentro de nós sente culpa, ou a gente não perdoa alguém, é como se a gente estivesse obstruindo esse canal de energia que passa pela gente. Essa energia que passa pela gente, ela é criadora, a gente toma decisões, ela faz a gente se sentir feliz. Então, é como se eu tivesse, através dessas emoções que eu abrigo, eu estivesse contaminando. Eu fiquei lembrando de veias que a gente vai entupindo as veias e o fluxo do sangue não passa com a necessidade, a velocidade, a quantidade necessária e não bomba os órgãos que precisam daquela fonte de saúde para poder funcionar com a sua primazia. Então eu fiquei pensando, emocionalmente a gente estaria fazendo algo parecido quando não lidamos com essa questão do perdão. Então, a gente poderia dizer agora, a gente vai ver aí as livrarias, a internet, a gente está nessa era desse autoconhecimento, nessa busca. O que a gente chama agora dessa famosa transição planetária, que nada mais é do que esse convite para a gente olhar para esse dentro, para a gente mergulhar nesse interno, né? Esse anúncio de uma nova ordem, desse novo período, estamos sendo clamados a essa transformação. E se fala em reforma íntima. E o que é isso, né? A gente fica pensando, às vezes, que esses períodos e essas reformas, eles advêm de momentos. Mas, na verdade, nós estamos, assim, há muito tempo. Na época dos filósofos gregos, já se falavam de perdão, de autoconhecimento. Depois, na época de Jesus trouxe isso também para a gente. Depois, na época de Kardec, há 160 anos, ele também trouxe isso na obra. A obra está recheada disso. E a gente pode ver depois inúmeros outros psicólogos que também vieram descortinando o que representa somaticamente, nós somatizarmos essas dores que a gente não digere, que a gente não trabalha dentro de nós. Mas aí eu escolhi o caminho, como nós estamos. Existem inúmeras formas de nós podermos trabalhar e enxergar isso, mas eu escolhi a gente encontrar dentro da própria obra de Kardec, aonde estão as respostas de que nós temos instrumentos para lidar com isso. Então, nós estamos vindo dessa realidade cultural, aonde nós aprendemos, né, culturalmente, a colocar as coisas debaixo do tapete. Nós tendemos a isso. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas a gente tende a procrastinar decisões, a gente tende a não enfrentar, a gente tende a deixar para depois, né? Onde a ajuda psicológica num tempo para trás, e às vezes até hoje ainda, era coisa para gente que está doida, né? Ninguém assumia que tinha um problema para resolver. Então, a gente vai adiando, né? A gente não vai dando importância para isso ou não sabendo como lidar com isso, né? Com essas questões emocionais que nós trazemos. Então, eu diria que nós somos educados a esquecer. Outra coisa que a gente aprendeu é que o tempo resolve. Que o tempo, vamos deixar passar um tempo, né? Que tudo vai passar, que nós não precisamos fazer nada, porque fazer dói e a gente corre desse doer, né? Então, quantas vezes vocês aqui já disseram essa frase, né? Com o tempo passa. Não, isso vai passar. Ou a gente já falou isso para alguém. Não, isso passa, imagina, fica bem, vai passar. Como é que isso passa? A gente fala isso, né? Mas assim, isso passa se a pessoa lidar com aquilo. Isso passa se a pessoa lidar com aquilo que ela está vivendo, com aquela separação, com aquela perda, se ela está lidando com uma circunstância interna dela, uma modificação que houve na vida, algo. Mas isso só vai passar se nós lidarmos. O tempo ajuda a gente respirar, às vezes. Às vezes a gente precisa desse fôlego, né? Dar uma sentada, dar uma respirada, tomar uma água, né? Então, o tempo ele funciona nesse processo, mas não no processo de resolver aquilo que a gente não resolveu internamente, né? E o que vai acontecer? Vai acontecer que, às vezes, a gente vai enterrando aquilo de tal forma que a gente até pensa que a gente esqueceu. É engraçado, né? Porque se a gente pensa que a gente esqueceu, é porque a gente não esqueceu, né? Mas aquilo vai sumindo da nossa mente e a gente pensa que essas coisas dolorosas da gente passaram. Até que acontece um trigger,
risca um fósforo e aí aquilo volta do passado e você vê uma foto lá na internet da pessoa, de uma circunstância de violência que você viveu, um abuso, alguma coisa, e aquilo emerge de você com uma força que você fala, mas meu Deus, eu estou sentindo exatamente o que eu senti lá. Naquele momento eu estou sentindo como se aquilo fosse ontem, a gente fala isso até. Porque está lá em você. É como se fosse ontem realmente, porque a gente nunca lidou com aquilo. Então, por que a gente trazer essa consciência? Porque quanto mais a gente fica, nós ficamos entendendo o que se passa dentro de nós, isso cada vez distancia das nossas possibilidades, porque a gente não pode esquecer de uma coisa, outros desafios vão chegando independente dos velhos. Então vão vindo novos, a gente vai vivendo outras coisas, a gente vai amadurecendo, os filhos vão vivendo circunstâncias, o emprego. Então, nós, além desses que a gente não resolveu, nós vamos ganhando novos. Então, eu acho que há uma necessidade desse aprendizado com o que é velho e a gente poder assimilar um novo já com uma outra visão, outro patamar. Senão a gente vai tender a pegar o novo e também colocar embaixo do tapete. Então, os conflitos internos, eles não querem nem saber da história do tapete. Coloquei bem assim, do jeito que a gente pensa, né? Eles fermentam, fomentam, crescem, eles precisam sair de alguma forma, por alguma fresta para nos despertar. Porque essa necessidade de saída, ela não é negativa. Essa necessidade de saída é para que a gente resolva. Então, há algo na nossa consciência que fica nos trazendo de volta a certas circunstâncias, ou a gente vai atrair certas circunstâncias que vão nos lembrar, para que aquilo novamente volte à nossa mente e a gente, puxa, é mesmo, agora é Natal, eu preciso ligar para aquele meu irmão lá que eu não ligo há 10 anos. Né? Vem algo, né? A hora que toca o sino lá no Publix, você vai entrar e tem alguém lá vestido Salvation Army, quando toca aquilo você fala, meu Deus, passou um ano e eu não liguei para ele ainda, né? Então, esse despertar é um despertar positivo. Isso não é uma coisa negativa que nós trazemos nesse sistema chamado consciência. Ao contrário, é uma coisa que vai nos levar cada vez mais ao bom senso de melhores escolhas e a gente vai poder atravessar isso de uma outra forma. Então, a culpa ela é sempre responsável por vários processos neuróticos, Joana vai dizer, que deve ser enfrentado com serenidade e altivez. Então, quando você não perdoa, nós somos o prisioneiro. Então, essa necessidade de enfrentar com serenidade e altivez seria esse como, né? A Joana está dizendo, como você vai enfrentar isso com serenidade e altivez? Então, como a gente perguntaria, como aceitar e lidar com os erros que cometemos sem desenvolver a culpa que paralisa e faz sofrer, com essa serenidade, altivez ou dignidade que Joana nos convida, né? Como é que a gente faz essa transição? E aí foi quando eu pensei, puxa, eu vou encontrar isso dentro dos livros de Kardec, porque ele tem lá a resposta. Vamos lá, vamos encontrar para a gente poder junto, poder disclosure isso e a gente poder também até ter um capítulo para a gente poder ler. E eu quero dizer que esse PowerPoint está à disposição, é só me escrever, rosanaderosa@gmail.com, eu mando para vocês e ali vai ter, ou então tirem fotos, o que vocês acharem melhor. Porque esta é a resposta desse questionamento de Joana. No Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta aos espíritos de como foi que nós como fomos criados. E a resposta é: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, eu coloquei em azul proposital, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, ele está dizendo, nós todos fomos criados simples e ignorantes, que representa sem saber. E o que é sem saber? Passamos pelas provas que Deus nos impôs, que é os espíritos adquirirem aquele conhecimento. Uns aceitam, ok, eu tenho uma prova, eu vou passar por ela, aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Então vem o desafio, alguns olham para o desafio e falam, puxa, isso faz parte da vida, né? Faz parte da vida eu viver esse desafio, porque isso eu já entendi que a dor
é a promoção do meu acordar. Então, a dor, os desafios, a gente pode chamar de provas ou expiações, são só palavras diferentes, eles são para que eu possa entrar em contato comigo mesmo e ver o que precisa ser reajustado dentro de mim. Mas é Deus que fica mandando essa dor? Ou será que é nós, que à medida que fazemos escolhas, nós vamos atraindo circunstâncias ligadas aos temas que nós precisamos ser educados? Então, eu diria que nós atraímos. O sistema da consciência, ele é realizado de tal forma nessa fase humana que quando nós criamos algo, que é a lei de causa e efeito, nós desencadeamos pelo livre-arbítrio uma escolha e automaticamente nós vamos viver a responsabilidade das consequências daquela escolha que a gente viveu. E neste trâmite entre a escolher e viver a responsabilidade da minha escolha, a gente cresce, porque a gente vai entendendo. Se eu coloco o dedo na tomada, foi a minha escolha, eu vou entender que eu vou tomar um choque. Eu começo a viver a consequência e automaticamente eu vou pensar mais que uma vez de novo colocar o dedo na tomada. Então isso é a possibilidade da gente ir lapidando as escolhas para que cada vez mais elas se harmonizem às leis divinas. E ele continua. No Céu e Inferno, no capítulo 8, no item 12, Kardec explica esse sem saber que está lá no Livro dos Espíritos, que nós somos criados simples e ignorantes sem saber, ele vai dizer como sendo sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal. Porém, aptos para adquirir o que lhes falta. Então a gente é criado sem a consciência do que representa essas escolhas. E à medida que a gente vai entrando na fase humana, né, porque a gente veio como princípio espiritual, navegando em diversas escolas aí no mineral, no vegetal, no animal e chegamos nessa fase hominal, aonde nesta fase hominal nós já temos a possibilidade do raciocínio contínuo que nos leva à questão da consciência. Então, dentro dessa possibilidade de ser humano e ser consciente, eu consigo pensar, será que isso que eu fiz foi bom? Será que não foi? Eu começo a conseguir discernir usando o quê? O bom senso. Né? Então, a consciência nada mais é do que um convite a gente sair dessa fase instintiva, né, primitiva em nós e passarmos a fazer escolhas que não só reverberam para o nosso bem-estar, mas que também incluem o próximo. Porque muitas vezes a gente pode escolher uma coisa que ela é ótima para nós, mas quando a gente vai observar, ela não é nada ótima para o outro. Eu posso achar que é muito cômodo jogar algo pela minha janela, uma lata, e achar que está tudo bem, é fácil, eu não preciso de andar uns passos e jogar no lixo. Mas eu não estou vendo o que isso representa para o planeta a longo prazo e o que representa para o próximo. Eu joguei na porta do próximo e é ele que vai ter que pegar aquela lata. Né? E o que isso vai representar no futuro para mim mesmo, né? Então, voltando lá no Livro dos Espíritos, agora na questão 133, 134, ele diz: aqueles que sempre seguiram o caminho do bem, igualmente necessitam das experiências corporais, utilizando o seu livre-arbítrio. Então ele está dizendo, mesmo que você faça sempre boas escolhas, ainda assim você vai precisar viver inúmeras encarnações para que você possa ganhar experiência daquilo que você está fazendo. Então todos nós vamos reencarnar inúmeras vezes e vamos ter essa possibilidade de ganharmos experiências. O que seria ganhar experiência? Nós fazermos escolhas e percebemos o resultado delas. A gente percebe tanto quando a gente colocou o dedo na tomada, como a gente também, quando faz uma escolha que é agradável, a gente também percebe a coisa boa que aquilo reverbera na gente. Algo que, por exemplo, a gente faz para o outro e o outro se sente tão bem, a gente se sente tão feliz de ver aquele filho, ou ver aquele amigo, ou ver aquela pessoa que, mesmo que eu não conheça, se sente bem diante daquilo que eu fiz. Então a gente começa a ter essa percepção. E aqui, eles estão dizendo a Kardec, essa percepção só vai acontecer se você estiver na matéria, se você ganhar essa experiência e você passar a vivê-la, né? E ele continua, aqueles que escolherem o caminho que não é bom, não ficarão eternamente neles, pois Deus não criou ninguém para ficar eternamente no mal. Isso é apenas um momento onde eu não tenho discernimento na minha escolha, né? Não é uma determinação de Deus. E aí,
a gente vai para o terceiro livro de Kardec, que é a Gênese, lá no capítulo 11, no item 7, e ele diz: todos procedem do mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, sem saber, com a aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais. Então não há distinção, não tem alguém que vai ser mais inteligente que a gente, não tem alguém que é melhor, todos nascemos numa condição muito parecida e a rapidez de aprendizado vai depender do esforço que cada um vai fazer e da perseverança que cada um vai ter na escolha que resolveu fazer. Puxa, eu percebi que isso aqui que eu escolho é muito bom. Então eu repito isso. Eu repito tanto isso que isso incorpora em mim, eu integro isso em mim e fico com vontade de fazer inúmeras outras vezes essa mesma coisa. E isso vai fazendo que isso se torne automático em mim. Da mesma forma, a gente também faz isso com os vícios. A gente começa a ter certos vícios e a gente gosta de falar mal dos outros, quando a gente nem percebe já está falando mal dos outros. Não deu nem para pensar, não deu tempo. Ai, meu Deus, mas eu tinha prometido que eu ia me observar. Eu estava me observando. Quando eu vi, eu já falei. Porque está automatizado na gente ser crítico. Assim, botar o outro para baixo, faz parte do contexto. E a gente tem que ficar super se observando e falar: ai, meu Deus, fiz de novo. Então, peraí, não, deixa eu consertar. E aí a gente começa a consertar, encontrando novas formas de se relacionar, que não é sendo só crítico. Então, a gente vai fazendo, de certa forma, nós vamos nos lapidando em relação às escolhas que a gente faz, né? E aí, para a gente fechar, olha, eu estou englobando basicamente várias das obras de Kardec. Lá na Revista Espírita, que chama Jornal de Estudos Psicológicos, para quem não sabe, ele escreveu de 1858 a 1869, que foi o tempo de 8 anos. Essa revista era publicada uma por mês, ele escreveu até ele desencarnar. E na revista de junho de 63, ele diz: poderíamos pensar que a queda moral para o espírito que escolhesse o caminho do mal, Kardec faz um comentário: não há queda, senão na passagem de um estado relativamente bom para um estado pior. Então ele diz: queda é quando você está indo bem e você vai para um estado pior. Peraí, nós não somos simples e ignorantes, nós estamos aprendendo progressivamente. Então, nós não estamos num estado bom indo para um estado pior. Ele diz: o espírito criado simples e ignorante está, em sua origem, num estado de nulidade, de algo nulo, moral e intelectual. Ele vai começar a ganhar esse lugar. Como uma criança que acaba de nascer, o mal que faz infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhe foram dadas. Não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho em que se empenhou. É isso. Isso é eu acho isso um divisor de águas. Porque a gente não tem que ter medo de quando a gente comete o mal, que a gente vai ficar nele ou que a gente não pode se perdoar desse mal que ele fez. Na verdade, o aprendizado é a não repetição do mal e não a culpa que a gente cria por a gente sentir que fez uma coisa que não foi legal. Porque às vezes, a gente faz uma coisa e rapidamente percebe: o que eu fiz não foi legal. Essa forma como eu falei, eu fui muito grosseira, eu alfinetei, alguma coisa. E às vezes a gente demora para perceber que aquilo que a gente fez não foi legal, depende. Mas mesmo, tanto de uma forma como de outra, eu sempre preciso ter a percepção que eu estou experimentando e que a grande coisa não é eu me sentir culpado, porque eu me sentir culpado vai me aprisionar no sofrimento de não me perdoar ou de não perdoar o outro por uma coisa que ele me fez, ou fez a mim, ou a humanidade, ou alguém, ou a minha família, alguma coisa assim, não importa. Mas sim eu entender que dentro dessa passagem progressiva de nos purificarmos, nós vamos fazer escolhas que não são boas. E a forma de nós progredirmos e crescermos não é nos sentirmos aprisionados ou não desculpando o outro ou não nos desculpando, mas sim passarmos a não fazer mais aquilo que a gente descobriu que não foi bom. Se o outro fez algo para mim que não foi bom, que isso seja para mim um grande aprendizado para eu não fazer isso com ninguém, porque eu estou sentindo na pele e não está gostoso. Se não está gostoso, eu não posso repetir isso. E às vezes, será que a gente aplica isso? O outro gera uma calúnia da gente, fazendo
fazendo uma crítica, uma coisa frívola, e a gente fica arrasado. Amanhã a gente está fazendo a mesma coisa. Então, a gente não aprendeu, muitas vezes, que com aquela dor que a gente viveu, com o que o outro provocou na gente, porque a gente não aprendeu a não mais executá-la. Então, eu diria, quando nós executamos ou quando o outro executa algo que não é bom, o grande aprendizado é não mais a repetição daquele evento. E aquilo se tornar cada vez menos, progressivamente, porque a gente não está esperando milagres e nem uma resposta imediata, mas sim um outro comportamento ao longo do prazo, sempre nos lembrando que agora a gente foi exposto a uma nova realidade e que a gente precisa aplicá-la, quer seja porque a gente sentiu na pele, quer seja porque a gente fez no outro. Que aí entra tanto o perdão como o auto-perdão, né? Então, eu acho assim, fundamental a gente entender isso. É o caminho que a gente está escolhendo que às vezes não é bom. Então, vamos mudar o caminho, vamos fazer uma outra escolha, né? Então, não é depois da primeira ou da segunda encarnação que a alma tem consciência de si mesmo. Mas sim, talvez, depois de centenas, né, da milésima, talvez, que a alma goze de seu livre-arbítrio, que a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. Aí você vai dizer, Rosana, então o Espiritismo dá anuência, que a gente pode fazer o que quiser? Talvez algumas mentes sentadas aqui podem estar pensando assim, ou o pessoal online. Não é uma anuência para a gente fazer o que quiser, então vamos errar, porque é assim mesmo, a gente está evoluindo, vamos errar, não tem problema nenhum. Não, veja, o ter problema ou não sempre será da nossa responsabilidade, porque quer a gente quer tê-la ou não, vai refletir em nós as atrações do que nós vamos precisar aprender em função de nos educarmos nessa área que ainda não estamos totalmente educados a. Mas, se a gente tiver a consciência que, da mesma forma que a gente comete erros, por ainda nos sentirmos ignorantes dentro daquela área, o outro também comete, aí começa o perdão. Se eu conseguir enxergar que o outro ele é tão vulnerável como eu, aí começa o perdão. Se eu conseguir enxergar que ele erra em áreas muito parecidas com a minha, eu jamais faria isso. Ok, mas talvez você fizesse outra coisa. Talvez você não faria isso. Talvez você não fez o que ele fez por falta de oportunidade, porque não houve necessidade. Você não precisou roubar porque você veio numa condição melhor e nunca te faltou nada. E o outro que faltou, ele roubou. Eu não estou justificando quem rouba, mas estou dizendo, são experiências diferentes que a gente não pode julgar o outro se a gente nunca passou fome. Quem passou fome sabe. Quem não passou fome, não sabe. Então, é difícil a gente julgar porque o outro fez. Então, na hora que eu começo a olhar que é apenas escolha de um caminho errado e que eu preciso ir em busca de encontrar esse caminho, puxa, aí eu começo também a poder me perdoar. Porque do mesmo jeito que eu entendo que o outro ainda faz escolhas, ele repete certas coisas, que ele tem alguns vícios, mas eu também tenho alguns vícios, a gente começa a entrar numa jornada consciente. Eu sou consciente, eu sou um espírito imortal que estou num processo de saber fazer melhores escolhas. Neste processo, o que eu preciso é criar dentro das experiências que eu vou tendo na vida, eu criar dentro de mim as escolhas que eu vou percebendo que são certas. Eu integro elas e as outras eu vou descartando à medida que as coisas vão se passando, né? Então, todos os espíritos, ele tem esse mesmo meio de adquirir o conhecimento. O meio, eles vão dizer no livro, é o trabalho. Então, o trabalho, a gente pode dizer, é o esforço, é ganhar consciência, é perseverar, porque muitas vezes a gente fala, não, já perdoei fulano 3 vezes, não perdoou mais. Você já pensou se a gente só fosse perdoado 3 vezes? Ia ser difícil, não é? Ia ser desafiante. Se a gente tivesse 1, 2, que nem aquela história, né, de você passar lá e a pessoa te dá 3 pedidos. Olha, você tem 3 chances de errar em cada área. E acabou. A gente ia ficar, nem sei, desesperado. O psiquismo não suporta isso. Então, eu diria, nós não podemos colocar um número de perdão também ao outro. Eu não estou dizendo, o outro pode abusar e fazer o que ele quiser, ele pode não ter limites. Não, nós estamos falando dentro de uma possibilidade que, às vezes, realmente, o limite do outro a falta de limite do outro vai a um ponto que fica difícil uma convivência próxima. Mas isso não quer dizer que eu não posso perdoar ele. Talvez a convivência não possa ser tão próxima. Precise
de uma forma que fique adequada para nós? Não sei. Nós precisamos encontrar esse meio. Ele é uma pessoa da minha família, ele é um amigo, ele é uma pessoa que eu gosto. Eu preciso encontrar um meio de convivência independente do que o outro faça, buscando a melhor forma. Porque se nós nascemos no mesmo lugar, no mesmo ambiente familiar, ou até na mesma cidade, no mesmo planeta, porque se somos todos irmãos, de certa forma, nascemos na mesma família, a família Terra. Então, nós precisamos encontrar um jeito de gerar sustentabilidade em relações com pessoas que a gente chama de chato, difícil, qualquer nome que a gente queira dar, né? Insubordinado. Estou tentando achar umas coisas simpáticas para falar na palestra, está difícil. E o mesmo, né? Então, esse trabalho é a persistência. Qual é a persistência diante de uma relação que não é muito agradável? A tolerância. Se eu persistir na minha tolerância, puxa, ele também é um ser humano. Puxa, ele teve a história dele. Olha para trás. Olha de onde vem a carência. Olha de onde vem o medo. Olha de onde vem o abandono. Tem uma história atrás daquela pessoa que faz aquela pessoa ser quem ela é. Agora, de qualquer forma, ela está na mesma trajetória que a gente, né? Então, precisa haver isso. Porque eu penso que quanto mais duro a gente é com o outro, significa que a gente é muito duro com a gente. E às vezes a gente acha bacana, eu sou muito exigente comigo mesmo. Depende até onde isso é bom. Porque às vezes eu sou tão exigente que eu não me permito certas coisas, que eu preciso, para me permitir, ser flexível, ser mais flexível. Então eu sou tão exigente que quando uma pessoa faz isso, eu não fico mais no grupo. Quando uma pessoa faz isso, eu não convivo mais com ela. Então, assim, às vezes a gente vive numa intransigência que precisa gerar regras, ser maleável, conversarmos várias vezes sobre a mesma coisa, né? Hoje a gente vive isso, por exemplo, pela internet, né? Assim, nos grupos, não é complexo, a gente julga como falta de respeito, às vezes é mesmo, mas às vezes a gente percebe que é a falta de uma disciplina que o outro não tem ainda, de entender a objetividade do grupo. Então, tem aquele que está lá no extremo e não tem essa disciplina zero, né? E tem o outro que está lá, que tem essa disciplina 100, mas não tem a tolerância para lidar com a disciplina 0. Então, eu penso, nós temos que estar aqui no meio, mais ou menos, sempre lembrando, dando isso como exemplo, que o outro está ali mais ou menos no meio, mas, ao mesmo tempo, sendo tolerante com o outro que ainda não está nesse meio. Sempre lembrando, dizendo, né, trazendo isso como uma possibilidade de uma convivência. A gente pode dizer isso em várias coisas, pessoas que atrasam muito, né, e pessoas que são muito pontuais, não têm tolerância com quem atrasa. Então, sempre encontrando um meio que a gente se harmonize, porque o objetivo no final é a convivência, porque nós vamos aprender um com o outro a ser uma pessoa melhor. Então, através da troca de nós convivermos, é que vai fazer com que a gente possa crescer, inclusive com as diferenças. Eu até diria que muito mais com as diferenças, né? Então, Joana, voltando lá na psicografia dela, ela diz: ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo da evolução. Ninguém pode achar que está fora, que eu já superei isso. Então, eu não suporto gente invejosa, porque eu já superei a inveja. Então, eu não lido bem com quem tem inveja. Né? Primeiro que se a gente já superou aquilo, nós sabemos a trajetória desgastante para chegar no que a gente pensa que é uma superação. Né? Então, a gente pode entender que aquele outro que ainda está fazendo aquela trajetória, a gente sabe o que ele vai passar, porque a gente já passou. Depois, eu diria que para a gente sentir que a gente já integrou certas coisas ao ponto de poder atestar, assinando um papel no cartório, que a gente não sente mais tal coisa, seria muito complexo, porque se a gente já estivesse em outro patamar, talvez a gente não morasse mais nesse planeta. Então, eu diria que morarmos nesse planeta nos coloca num lugar muito parecido, mais ou menos parecido às complexidades. Né? Mais ativado em uns, menos ativado em outros, e assim por diante. Né? Então, isso não poderia ser para nós uma medida, porque isso poderia ser muito complexo. E ela continua: mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Então, mesmo a gente acreditando que nunca mais faria aquilo, dependendo do que a gente vive, do estado emocional que pode nos desafiar, a gente pode
fazer algo que a gente mesmo fica surpreso. Então, pensar que nunca mais vamos sentir ou fazer certas coisas é muito pueril, porque não é uma certeza que a gente pode dizer que a gente ainda tem. Por quê? Porque estamos numa primeira fase ainda de nos tornarmos humanos. Olha o reflexo da nossa humanidade olhando o planeta. Quando a gente olha o planeta, vocês acham que a gente poderia atestar que o planeta reflete a nossa humanidade, nosso planeta pode se considerar que nós somos todos humanos? Olha quantas coisas são feitas que não parecem ser humanas. Então, esse reflexo, ele não é fora, ele é dentro também. Existem várias coisas dentro de nós que talvez ainda não reflitam a humanidade almejada. Então, dentro da própria aprendizado do que é ser humano, nós estamos vivendo também uma perspectiva lenta que está nos ensinando a nos humanizar, né? Mas que muitas vezes a gente ainda cai e não para no stop. E esquece de pegar o lixo. A gente ainda faz umas coisinhas que, de uma certa forma, ainda demonstram que a gente ainda não tem essa consciência total do que representa ser humano. Então, isso está em progresso em nós, né? Então, todos podem errar. E isso acontece a miúde. Todo o dever de perdoar-se, não percebendo no equívoco ou ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. Então, todos nós vamos estar sempre tentando acertar, mas sempre podendo viver essa questão de errarmos. Então, a importância de perdoar e nos auto-perdoar é esse convite aonde a gente vai entender que sem essa visão maior, que muitas vezes a gente, dentro do espiritismo, a gente entende que é o espírito imortal, fica até mais complexo, eu compreendo, né? Porque às vezes, para a pessoa que não entende a vida como uma existência espiritual, fica mais complexo ela perceber certas coisas que ela julga uma injustiça, e fica difícil conseguir perceber, sem uma visão espiritual, como é que aquilo se procede, e às vezes fica difícil de perdoar. Mas com esse implemento, né, dessa consciência de que somos um espírito imortal, nós passamos a entender, através de toda essa codificação, que nós estamos nesse processo de aprendizado. E isso não nos faz relaxar, mas nos faz ficar mais maleáveis. Não é relaxar ao ponto de vamos deixar o barco rolar, a vida leva, né, como é que é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso, né? Porque isso é um barco que não tem ninguém pilotando, mas me deixa mais flexível a entender que haverão situações ao qual eu vou ser expostas e que eu vou precisar responder de uma forma mais coerente, né? Então, muitos males são ao próprio indivíduo feitos produzindo remorso, vergonha, ressentimento, sem que haja coragem para revivê-los e libertar-se dos seus efeitos danosos. Então, essa dificuldade, Joana vai dizer, da gente não enfrentar as coisas que a gente passa e abrigar ela dentro de nós, a gente vai ter uma percepção, hoje já com a psicologia muito avançada, trazendo para a gente sobre essa questão somática, que o espiritismo, né, André Luiz traz para a gente lá em 1952, através de Evolução em Dois Mundos e muitos outros livros, essa questão de que o adoecimento ele é no espírito, o nosso corpo espiritual vai adoecer e automaticamente nós vamos reverberar isso no corpo físico, né? André Luiz, que escreveu vários livros através de Chico Xavier, vai até trazer isso. Ele vai chamar o corpo físico de um mata-borrão. Então, ele vai dizer que a gente imprime no corpo físico aquilo que a gente não suporta no nosso psiquismo. Então, a gente vai ter essa percepção que todas as doenças, elas provêm desse desequilíbrio daquilo que nós não conseguimos lidar internamente. Então, essa necessidade de lidar com esses que nós chamamos de males, né? Ele é essencial, não porque o outro merece o nosso perdão, eu diria que merece, mas não por isso, mas porque nós merecemos largar essa bagagem, nós estamos carregando essa mala quando a gente se ressente com alguém. E automaticamente nós estamos carregando também essa mala quando a gente se ressente com a gente mesmo e acha que a gente não merece ser feliz. Porque o primeiro boicote daquilo que a gente não se auto-perdoa é a gente sabotar a nossa felicidade. Vocês já pensaram nisso?
A primeira coisa que a gente sente quando a gente faz algo que a gente julga que não foi bom é achar que a gente não é mais merecedor. Então a gente começa a entrar num processo que eu não mereço que as coisas boas aconteçam para mim. E eu começo a entrar nesse processo inconsciente de sabotagem. Então, ao invés de lidar com aquela dor e entender de que forma eu posso transformar isso dentro de mim para me acolher e fazer diferente e nunca mais repetir aquilo, eu abrigo essa dor, não me liberto dela, crio um apego a ela, esse apego se transforma em sofrimento, porque o sofrimento nada mais é do que o apego à dor, e esse sofrimento começa a me corroer. Daí eu começo a achar, é assim mesmo, eu mereço viver com essa pessoa abusiva, porque o que eu fiz foi terrível, né? Alguma coisa lá. Eu mereço que as coisas não deram muito certo para mim, porque olha meu passado, olha tudo que eu fiz. Então a gente entra nesse estado de boicotar o presente e, logicamente, o futuro, porque a gente não se percebe. Aí eu me pergunto, o quanto essa visão da gente se manter nesse lugar, ela é egóica. Porque se a gente acha que a gente não poderia ter feito certas coisas que a gente já fez, não é egóico? A gente não está alimentando um ego de achar que a gente é mais perfeito do que a gente imaginava? Será que isso não é possível? Porque na hora que eu penso que eu não podia ter feito isso e não me perdoo, eu não consigo ver em mim esta humanidade de uma pessoa que está dentro de um processo de evolução. Então eu só fico olhando e falo, não, jamais, eu não poderia ter feito isso. Não, você poderia, você poderia ter evitado também. Claro que poderia, sempre a gente poderia, mas naquele momento, né? Porque às vezes passa 20 anos e a gente fala assim, como é que eu pude fazer? Sim, você pensa isso hoje porque passaram-se 10 anos, 20 anos, 5 anos, você ganhou um monte de maturidade, de consciência, você aprendeu um monte de coisa, é lógico que você não faria de novo. Mas naquele momento que você fez por uma imaturidade, porque você era jovem, porque você não tinha consciência, por diversas coisas que te levaram a fazer uma escolha que não foi boa. Né? Mas não necessariamente eu nunca mais vou poder ter acesso a ter uma vida melhor baseado nisso. Então nós precisamos nos desprender dessa ideia, né? E ela continua, a terapia moral pelo perdão e o auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si próprio, por si mesmo, essencial para uma existência emocional tranquila. Então, se eu não perdoo e não me auto-perdoo, eu comprometo essa tranquilidade, eu comprometo o equilíbrio emocional, porque isso vai estar sempre lá, em algum momento que eu vou me sentir, uma palavra ótima, shame, né? Que eu vou sentir aquela vergonha, quando num filme ou alguém faz um comentário, que ninguém sabe, mas que eu fiz aquilo, e quando aquilo vem à tona, eu me sinto tão mal. Por quê? Porque eu não quero olhar para isso, né? Então, quando eu olho para isso, ela diz, essa terapia moral é o aprendizado para não repetição daquilo que você realizou. E ela continua, todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desarmando-se dos cipós constringentes do remorso. Cipós porque nos amarra. A gente fica duro, amargo. Normalmente, quando a gente está com o coração dolorido, assim, sofrido por coisas assim, ou porque alguém nos fez ou a gente fez, a gente vai ficando amargo, duro, a vida já não é muito colorida, as coisas já têm menos sentidos, a gente vai achando que, né, vamos esperar passar logo, a gente vai se descomprometendo com a possibilidade de ser feliz. E a gente se entrega, né? E aí, é claro, a gente pode quimicamente ser envolvido no sentido de uma depressão, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas o que eu sinto é químico. Sim, é químico, porque em algum processo se tornou químico em função do que o seu mental fez com você, né? Então, em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável, surge o desafio do perdão ao próximo, aquele que se tem transformado em algoz, em adversário contínuo da sua paz. E é interessante, porque muitas vezes nós atraímos uma circunstância, porque lembra, o processo da vida, da lei de causa e efeito, é para que a gente volte de novo a entrar em contato com certos assuntos, certos temas que vão nos remeter novamente à necessidade de aprendizado naquilo. Então, quando aquilo se remete a mim,
Se eu olho como um aprendizado, como o Espiritismo descortina, eu tenho possibilidade de ver o que tem de meu naquilo. Se eu olho sem esse olhar, eu só olho o que o outro fez. Eu não olho por que aquilo está batendo em mim. Por que sempre alguém tenta tirar o que é meu? Por que as pessoas me ofendem com tanta frequência? E a gente vai não percebendo que muitas das coisas que a gente atrai são justamente assuntos e temas que nós precisamos olhar para dentro de nós, né? Por que eu estou atraindo essa agressividade? Por que eu estou atraindo essa circunstância de novo? Por que eu atraio de novo esse mesmo chefe, né, que de novo não me valoriza? E aí, a hora que eu começo a perceber o porquê eu estou fazendo isso, eu me incluo nesse aprendizado. E aí eu já não sofro mais pelo que vem de fora, porque eu não mereço. Eu vou ter que olhar para o que vem de fora para perceber o que eu tenho dentro. E aí começa aquilo que a gente chama de reforma íntima, de autoconhecimento, de ser um observador de si mesmo. Então, para que eu possa fazer isso, ter esse olhar, eu preciso ser inclusiva nessa ideia de que tudo aquilo que a vida me apresenta, de alguma forma, vai me fazer crescer. Eu vou poder fazer com que aquilo cresça agora, ou vou poder ficar revoltada, chateada, segurar, me amargurar, e aquilo vai acontecer um pouco mais para frente. Mas vai acontecer porque todos nos purificaremos, todos faremos essa passagem. O Livro dos Espíritos é claro nisso. Então, em algum momento, a gente vai entregar a toalha e vai deixar que aquele aprendizado penetre em nós de uma forma suave. Às vezes, enquanto a gente não torna isso suave, a gente torna o caminho duro. E quando a gente resolve fazer disso uma coisa suave, a gente passa por aquilo e fala, nossa, entendi. Eu entendi o que a vida estava me trazendo. Eu entendi por que é que aquilo me aconteceu. Porque eu precisava mudar isso dentro de mim. Eu precisava mudar esse comportamento que o outro apresenta para comigo. Mas que eu também tenho, porque nós somos parecidos. E é por isso que eu atraio. Porque através dele eu enxergo a minha sombra. Eu estou enxergando o que eu também faço. Né? Carl Jung, de uma forma muito feliz, ele vai trazer isso, essa questão do espelhamento. À medida que eu convivo com circunstâncias, aquelas circunstâncias muitas vezes estão dentro de nós. E o outro é, para mim, um projeto de possibilidade de eu olhar para mim internamente. Então, por que cada um não nasceu no planeta e cada um não fez a sua trajetória? A gente poderia fazer isso, já disse até outras vezes isso aqui. Mas nós nos mesclamos porque a forma de crescer é através do outro, da interação. Então, logicamente, se eu cresço pela interação, lógico que aquilo que eu atraio é exatamente o que eu preciso trabalhar dentro de mim. E a hora que eu entendo isso, pode ser muito doloroso, eu não vou dizer que não é, porque na hora que você começa a enxergar o que o outro traz para você, você começa a enxergar o que você tem que trabalhar dentro de você, e às vezes é algo que você até desconhecia de você, ou que você acha que não está na hora, que você quer sair correndo, ou alguma coisa parecida. Mas na hora que eu aceito isso entra, eu falo, ok, eu aceito que eu preciso fazer essa jornada de lidar com essa situação agora. E isso me desprende, nos deixa leve, né? Nos deixa consciente desses passos que vão tornar a nossa vida, com certeza, mais feliz. Porque vida feliz não é a gente não ter desafios, que seria um absurdo para o espírita que entende que a gente é um espírito imortal e reencarna para crescermos e evoluirmos. Como que a gente vai evoluir só tendo aqui uma vida feliz? Se uma vida feliz significa não ter problemas. Então, a gente precisa entender e aceitar que, claro que a gente tem o que a gente chama de problemas, eu gosto muito de chamar de desafios, que são as provas e expiações que a gente vê nos livros. Porque, claro, é através dos desafios que a gente vai podendo dar passos, né, de não fazer certas coisas, aprender outras, reforçar outras, retirar outras e assim por diante. Então, o desafio que a gente passa e a gente consegue vencê-lo, essa é a grande felicidade, porque isso é o que nós vamos poder levar para a vida espiritual. O resto é tudo uma maravilha, a gente utilizar as coisas, a gente poder ter coisas, viver coisas maravilhosas na vida material, que está aí, está disponível, a gente tem direito de usufruir. Mas isso não é o que a gente vai levar. O que a gente vai levar são essas vitórias das nossas mesmices, que cada vez mais nós vamos trabalhando nossos vícios, nossas mesmices, e vamos nos tornando pessoas mais conscientes, né?
E aí, Joana continua, uma postura eficaz e rápida no processo do perdão consiste na análise do ato, tendo em vista que o outro, o perseguidor, está enfermo. Então, ele é tão enfermo quanto quem? Quanto eu. Ele é tão enfermo como eu, né? Ele pode ser um enfermo em perspectivas, de histórias diferentes da minha. Mas a gente está nesse planeta, nós estamos aqui buscando essa saúde integral, que nós ainda não temos. Então, estamos na busca. Então, todos estamos, de certa forma, lidando ainda com certas enfermidades que nós temos, né? Então, isso nos iguala. A gente não entra naquele lugar superior de como o outro pode ter feito isso. O outro fez, porque eu também faço coisas, né? Nós nos igualamos, de certa forma. Então, mediante esse enfoque, surge um sentimento de compaixão que se desenvolve, Joana vai dizer, diminuindo a reação emocional da revolta ou do ódio ou da necessidade de revide, descendo ao mesmo nível em que o outro se encontra, um nível onde ele merece e pode ser perdoado, ou um nível onde eu posso me perdoar, porque percebo também que aquilo que tenho feito é em função da minha ignorância, e agora eu vou aclará-la para não mais ser ignorante nesse tópico, né? E, para a gente quase terminando, ela diz, perdoa-te, portanto, perdoando também ao teu próximo, seja qual for o crime que haja cometido contra ti. O problema será sempre de quem erra, jamais da vítima que se depura e se enobrece. Então, o problema nunca vai ser nosso quando a ação é do outro. O problema passa a ser nosso quando nós nos sentimos ofendidos. Quando a ofensa vem, o problema é do outro. Quando eu capto e me sinto ofendido, o problema começa a ser meu. Quando eu fico com ódio, aí o problema começa a ser meu. Então, aquilo que eu abarco começa a ser meu e eu vou precisar de trabalhar aquilo que eu abarco. Então, o convite que eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês é: o perdão liberta a alma das amarras do sofrimento. Perdoe. Então, muita paz a todos, gente. Um domingo maravilhoso, tá bom?